busca de uma riqueza que eles não conseguem acessar de outra forma, porque eles não têm direito à terra, porque eles não têm direito ao emprego, porque eles não existem nas áreas onde eles nasceram. Eu queria também falar dessas populações que a gente chama de populações tradicionais. São negros, são indígenas, são mestiços, caboclos e também são brancos, que têm um papel fundamental nas suas relações sociais, mas também pelas suas expressões culturais e as inter-relações que eles mantêm com outros grupos na própria região. São também populações que se definem pela relação com os ciclos naturais e o quanto esses ciclos naturais têm importância na prática produtiva dessas populações. São populações que se definem pelo uso que eles fazem dos recursos naturais renováveis e pelas práticas de uso comunitário desses recursos, pelo conhecimento que eles têm do ecossistema e pelo tipo de tecnologia de baixo impacto ambiental que essas populações utilizam no seu cotidiano. É importante lembrar que essas populações produzem não só para venda do mercado. Uma parte da produção é destinada a práticas sociais, festas, ritos, procissões, folias de reis e a subsistência da comunidade, o autoconsumo dentro de um princípio de reciprocidade também. Essas populações, portanto, não aparecem nas estatísticas oficiais, ou muito pouco, porque a produção delas não é uma produção visível. Essas comunidades, elas compartilham de uma memória coletiva. Além das expressões culturais, tem que ser citada a ancestralidade do fazer, do pensar e da luta pela existência delas como populações. No entanto, existem várias maneiras de se pensar essa tradicionalidade e cada comunidade vai ter um conjunto diferente dos elementos que eu citei para se definir. Mas todas elas trabalham com a noção de autorreconhecimento. E é o autorreconhecimento que vai fazer delas populações que finalmente vão aparecer como populações dentro das políticas oficiais. No primeiro Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais, que aconteceu há 2 meses atrás, além dos povos indígenas e quilombolas que têm seus direitos específicos reconhecidos na Constituição, além dos agroextrativistas, seringueiros, quebradeiras de coco-babaçu, pescadores artesanais e caiçaras, que conquistaram direitos em associação com a proteção ambiental e, portanto, já lutando contra o que a gente poderia chamar de racismo ambiental ou de injustiça ambiental, tiveram presentes outras populações que não aparecem, que são os geraizeiros, os vazanteiros, os pantaneiros, os ciganos, os pomeranos, as comunidades de terreiro, os fundos de pasto, os faxinais e os ribeirinhos do São Francisco. Isso mostra a diversidade de populações que se autorreconhecem a partir daquele conjunto de critérios e que não estão aparecendo nas políticas oficiais. À primeira vista a gente diz, não, mas que relação tem isso com o seminário aqui? Num país onde a necessidade de fazer chegar direitos universais para tantos que ainda não têm esses direitos, os direitos diferenciados dessas comunidades precisam se tornar visíveis. Sua relação estreita com os recursos naturais faz com que sejam extremamente vulneráveis à degradação ambiental. Além de atingir fisicamente essas populações, a degradação ambiental atinge a identidade dessas populações, atinge a sua definição como indivíduos e como grupo. Quando se fala em direito de educação para essas populações, a referência é uma educação diferenciada, que respeite eles. E eu não vou falar aqui da questão indígena, porque os indígenas estão aqui na mesa e vão falar por si próprios. Mas eu queria citar aqui um trecho que é uma leitura obrigatória no vestibular, que é Memórias de um Sargento de Milícia. Diz o seguinte: com os imigrados de Portugal veio a praga dos ciganos,
gente ociosa, de poucos escrúpulos, velhacos, trapaceiros e larápios. Da sua cultura, que muito se fala, deixaram-na na outra banda do oceano. Para cá trouxeram velhacaria e maus hábitos. É isso que a gente ensina para os nossos filhos, é leitura obrigatória. E os ciganos estão pedindo para ser reconhecidos como uma população tradicional. E eles querem que esse tipo de discriminação não seja ensinado nas escolas. E eu vou trazer aqui um outro tema, a questão das doenças dos pobres. Poucos governos, e aqui parabéns à Fiocruz, que é uma das poucas instituições no mundo que trabalha com isso, não tem laboratório privado que trabalha com isso, destinam recursos para malária, para leishmaniose, para tuberculose, que são doenças de pobres, de negros, de índios. E essas pessoas morrem longe da mídia. A gente acabou de criar a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais, das comunidades tradicionais. É uma comissão paritária e ela é o primeiro passo para formular as perguntas corretas e construir conjuntamente respostas para atender as prioridades dessas populações. Mas ela é só o primeiro passo para enfrentar essas políticas do racismo latente, não só dentro do serviço público e das políticas públicas. A gente precisa enfrentar o racismo latente na própria população brasileira, na própria sociedade brasileira, contra essas e contra todas as populações vulneráveis. A gente precisa tornar esse racismo visível e conseguir eliminá-lo é o grande desafio, incluindo aí o racismo contra aqueles ecologistas.